montanha, o qual Jesus começa no capítulo de número 20, capítulo 5 de Mateus, quando ele começa a tratar de algumas áreas. Jesus, ele já tinha realizado alguns milagres, e o povo estava sedento por milagres, por alimento, ou seja, muitos queriam estar com Jesus, porque tinha peixe, né? Aquele peixe fritinho, tinha aquele pão também fresquinho, louvado seja Deus. E chegou um ponto que Jesus ele olha para aqueles homens e diz assim: olha, vocês só estão comigo por causa do alimento. Ou seja, havia um interesse da multidão, louvado seja Deus, por algo, ou seja, material, algo perecível. E Jesus, ele, olhando aquele texto, louvado seja Deus, olhando esse texto, eu vendo aqui o testemunho da nossa irmã Joyce, né? Irmã Joyce, eu fui líder de mocidade, né? Aleluia, e foi uma bênção, louvado seja Deus, sempre foi dedicada, né? Sempre foi esforçada, louvado seja Deus, e o resultado, irmã Joyce, de tudo isso que está acontecendo na sua vida é fidelidade. Aleluia, fidelidade. Quando nós temos fidelidade ao Senhor, independente da circunstância que você passou, que você viveu, aleluia, que adivinha também, porque na nossa vida espiritual existem guerras e batalhas, e nós não podemos guerrear sozinhos, nós entregamos na mão do Senhor. Quando entregamos na mão do Senhor, o Senhor guerreia todas as nossas causas, e por isso que Ele está cuidando da tua casa, da tua família, e tudo aquilo qual Ele planejou, Ele projetou para a tua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Isso nos chama a atenção porque hoje em dia, irmãos, louvado seja Deus, tem gente que recebe um saláriozinho e diz assim: olha, estou saindo daquela igreja, vou para outra, né? Vou partir para outro lugar. Esquece que foi profetizado sobre a bênção, sobre a vida dele, sobre a família, né? Porrada, momentos de guerra, momentos de batalha, e existe muita ingratidão em muitos corações. Louvado seja Deus. Mas eu louvo a Deus que você é uma pessoa grata ao Senhor. Você veio aqui nesta noite, louvado seja Deus. Campanha de família. Campanha de família. É muito importante isso, porque as famílias vão se dissolvendo, né? Nós vemos a cada dia a violência aumentando de maneira tremenda no meio das famílias, né? Filhos contra pai. O próprio Jesus falou isso que ia acontecer, né? Morte e destruição, feminicídio aumentando de maneira terrível, né? Pedofilia, né? A destruição entrando dentro dos lares. E nós podemos ver o retrato de famílias que um dia estava andando nos caminhos do Senhor, que estava fazendo a vontade de Deus, e eles deixaram de lado os mandamentos e começaram a praticar aquilo que desagradou ao Senhor. Dentro da palavra do Senhor nós podemos ver famílias, várias famílias, a família de Eli, a própria família de Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, mas que a família também veio a perecer por falta de observação da palavra, dos mandamentos, dos estatutos. E Jesus ele começa a trazer esta mensagem para aquele povo, porque os fariseus até traziam a mensagem, só que era uma mensagem que favorecia a eles. E quando esse texto aqui fecha com os dois fundamentos, né? Fala sobre dois fundamentos, fala sobre duas casas e fala sobre dois homens. Um homem, ou seja, prudência, ou seja, ouviu, né? Meditou naquilo que estava ouvindo, porque nem tudo que você ouve você tem que fazer. Mas quando vem de Deus, às vezes o não para mim e para você é ruim demais, né? Você gosta de levar um não? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Você chega num lugar e você fala: não, agora não. Você não pode. Aí você volta cabisbaixo. Mas às vezes o não do Senhor para mim e para você vai entender lá na frente. Aleluia, glória a Deus. Porque não é o momento de você desfrutar de algo. Porque se você for desfrutar daquilo, você não está preparado para aquilo. E nós vemos muita gente que está sem preparo nenhum, vivendo uma vida, aleluia, coloca até o nome de Deus, mas Deus não está mais no negócio, Deus não está mais na família, Deus não está, aleluia, nos planos, nos projetos.
começa a trazer uma orientação a esse povo, uma orientação muito forte, porque milagres ele começou a realizar, e a multidão seguia. E ele faz esse sermão do monte, porque era um lugar que tinha. Hoje nós temos toda essa variedade aqui, né? Uma coisa linda, você pode falar. Muitos que estão lá fora ouvem, né? Esse som ele vai longe, louvado seja Deus. Mas Jesus ele chegava no monte, no lugar onde o vento favorável levava a voz, a palavra, ao ouvido daquela multidão que estava ali, e ele começava a pregar com autoridade. E aqueles que estavam ali olhando falaram assim: olha como ele prega com autoridade. Os escribas não pregam dessa forma, louvado seja Deus. E dentro dessa palavra, alguns deixaram e foram embora, porque a palavra era dura, mexia com áreas que eu e você muitas vezes não quer que mexa. Às vezes nós queremos: Senhor, toca nessa parte aqui, mas nessa aqui não, né? Aleluia, louvado seja. Mas como o Senhor é assim, ele mexe em todas as áreas. Glória a Deus. Já viu naquela época que aquele louvor fez um sucesso, né? Louvado seja, mexe com a estrutura, né? Fez um sucesso aquele louvor, e Deus começou a mexer com algumas estruturas, e teve gente que, opa, né? Saiu da igreja, morreu, cantava aquela beleza, aquele negócio, né? Aleluia. Mas quando mexe nas estruturas, irmão, louvado seja Deus, está mexendo na base, está mexendo no lugar onde você está, ó, firmado. Louvado seja Deus. E ele começa a tratar aqui de áreas, né? Nós vamos passar aqui bem rápido, porque são muitas áreas que ele trata. Ele começa a tratar com o discípulo, primeiramente, louvado seja Deus, né? Ele fala que os discípulos são o sal da terra. Depois ele fala que são a luz do mundo, ou seja, vocês vieram com um propósito, vocês vieram para fazer a diferença. Louvado seja Deus. Ou seja, vocês outrora estavam em trevas, agora vocês são luz. Jesus ele começa a trazer uma mensagem aos discípulos, louvado seja Deus. E ali ele começa a trazer essa mensagem, ele começa a falar em áreas que aqueles homens precisavam ouvir. Falou sobre juramento, ele fala sobre adultério, ele fala sobre vingança, atos, ele fala sobre o amor ao próximo, louvado seja o nome do Senhor. Ele começa no capítulo número 6, ele começa a falar sobre a prática da justiça, como se deve dar esmolas, aleluia, né? Como se deve orar, a oração dominical, louvado seja Deus, né? Porque muitos viam os discípulos de João orando, e os discípulos chegaram perto dele e falaram: Senhor, como devemos orar? Como devemos nos expressar? Os discípulos de João, eles oram também, aleluia. E ele traz aquela oração que você conhece, a oração dominical, louvado seja Deus. Ele diz: portanto, vos, quando for orar, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos de perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Ele diz assim: olha, vocês primeiro têm que trazer o reino dos céus para vocês, para a casa, para a família, os projetos. Que o reino de Deus esteja em primeiro lugar, que o reino de Deus esteja inserido na vossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que vocês reconheçam que há um Deus do céu, um Pai, que tem cuidado de vocês. Ou seja, ele já está falando de família, ele já está falando de um Pai amoroso, de um Pai zeloso, de um Pai também que no momento que ele tem que corrigir, que ele vai corrigir. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a correção é diferente. O filho é rebelde, aleluia. O pai, ele tenta de todas as formas, não consegue. O que é que ele faz? Ele dá um iPhone na mão do filho. Olha, né? Ou seja, aleluia. Você diz assim: é melhor ele estar longe de mim do que perto de mim. Ou seja, distancia. Hoje estamos vivendo esse tempo que uma família hoje já não se reúne mais numa mesa. Hoje já
não se senta numa mesa. O filho vai para o quarto, o pai vai para a varanda, cada um vai para o seu lado, cada um vai viver o seu mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus nessa noite Ele nos trouxe aqui como família, para sentarmos diante dessa mesa espiritual e participarmos desse banquete, e participarmos do alimento que Ele tem para mim e para você. Alimento esse, aleluia, que vai saciar a minha e a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele também começa a falar dentro desses textos. Ele começa a tratar sobre como jejuar, né? Os tesouros dos céus, luz e trevas, os dois senhores, aleluias, a ansiedade pela vida, a solicitude da vida, né? Pessoas muito ansiosas, pessoas vivendo, né? Ou seja, apegadas nas coisas materiais, pessoas querendo conquistar, querendo vencer, aleluias. Não é pecado isso você querer conquistar, mas tem gente conquistando, derrubando o outro, pisando no outro, destruindo o outro, aleluia, caluniando o outro. Então, não é dessa forma. Jesus começa a ensinar, olha, aleluia, vocês vão conquistar, mas conquiste, aleluia, de maneira correta, de maneira, aleluia, que agrada o coração do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 7, aleluia, ele vem falando sobre o juízo temerário, ou seja, que é proibido. Não julgueis, para que você planta hoje, aleluia, amanhã você vai colher. Louvado seja Deus. Não tem, irmãos, aleluia, não tem outra forma. Aleluia, louvado seja o plantio, aleluia, você pode escolher, só que a colheita não. Louvado seja Deus. A colheita não. A colheita é necessária. Aleluia, louvado seja Deus. Ele também, dentro desse texto, ele fala assim: não deis, aleluia, algo que é santo aos cães, ou seja, não misture as coisas, né? Aleluia, não começa a misturar o negócio, porque muitas vezes o camarada está na igreja e daqui a pouco ele está misturado lá fora, ele está vivendo uma vida dúbia, ou seja, ele está em cima do muro, ele não se decide que lado ele vai ficar. Aleluia. Hoje ele está aqui adorando pela família. Quando chega dentro de casa, muda totalmente, vai viver uma outra vida totalmente diferente. Ele começa a orientar, trazer uma orientação, e essa orientação mexe com aqueles que estavam ali. Jesus, ele ensina a orar mais uma vez, a como pedir, louvado seja Deus, a como clamar, aleluia, ou seja, com insistência, com perseverança, aleluia, pedir, ou seja, dar-se cruzar, bater, as portas vão se abrir, ou seja, aleluia, com insistência. Louvado seja Deus, porque Ele sabe muito bem que nós somos imediatistas, nós queremos para agora, ou seja, Senhor, aleluia, o profeta se levanta e diz para a irmã Joyce: olha, Deus, Ele tem isso para fazer na tua vida, né? Vai acontecer isso, aí a gente fica com o coração palpitando, alegre com tudo, passa uma semana, passa um mês, passa 2 meses, aí fala: não aconteceu, porque somos imediatistas, nós queremos que aconteça rápido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é tudo no tempo de Deus. Mas não podemos deixar de insistir, de buscar, de orar, de bater na porta. Louvado seja o nome do Senhor, porque uma hora essa porta vai se abrir. Aleluia. E a vitória vai chegar na tua casa em nome de Jesus. Por isso persevera, não para. Louvado seja o nome do Senhor. Com lutas, com guerra, com batalha, porque o Senhor é aquele que promete e cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele começa a falar sobre 2 estradas, ou seja, 2 caminhos, né? Um caminho espaçoso e um caminho estreito. Aleluia. Ou seja, quando nós estamos num caminho espaçoso, nós achamos que fazemos tudo, que somos donos do nosso nariz, né? Chegamos a hora que queremos em casa, né? Aleluia, não temos regra. Aí ele fala assim: olha, não, se você vem para mim, é estreito o negócio, vai começar a estreitar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o caminho é estreito, aleluia, que conduz à salvação. Louvado seja Deus. Largo é o caminho que conduz à perdição. Louvado seja Deus, né? Esse caminho você sabe muito bem. Aleluia, louvado seja Deus. É as drogas, é a prostituição, é a bebida, é tudo isso que esse mundo oferece, é tudo isso que esse mundo bota numa mesa, numa bandeja. Aleluia, muitos têm
aceitado, muitos têm vivido esta vida, aleluia, e o final é morte e destruição. Mas Jesus fala assim: olha, aleluia, vem para mim, o caminho estreito, aleluia, vai ter espinho, vai ter pedra, aleluia, mas se você não aguentar caminhar, eu te coloco nos braços, como? E te levo. Louvado seja o nome do Senhor. Já viu aquele momento que você fala: Senhor, eu não aguento mais, eu não vou conseguir. Aí vem aquela força, vem aquela palavra, vem aquela oração. Aí você se levanta e diz: Senhor, obrigado, porque eu não desisti. Tu tem cuidado de mim, tu tem cuidado da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele alerta também sobre os falsos profetas, né? Ele traz um alerta sobre os falsos profetas, que hoje em dia não são poucos, são muitos. Você entra num lugar e você vê muito bem que a pessoa revela até seu CPF, revela tudo, né? É um negócio assim tremendo. Eu falo: Jesus, tanto poder derramou na vida desse homem. Isso é algo que as pessoas ficam impressionadas. Mas Jesus, dentro desse texto, louvado seja Deus, ele começa a trazer uma instrução, ou seja, para os discípulos, porque eles estavam ali aprendendo. Eles iam receber poder, louvado seja Deus. Dentro desse texto ele fala sobre a árvore, aleluia, que produz um bom fruto e aquela que produz um mau fruto. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí entramos no texto qual, aleluia, é a temática dessas quinta-feiras que você vai estar aqui. Vai ter quinta-feira que você vai ter guerra, não vai conseguir chegar. Vai ter quinta-feira que você vai lutar. Vai ter quinta-feira que você vai ter fácil, parece que nada está acontecendo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas vai ter alguém que vai falar do outro lado assim: mas foi uma guerra, foi uma batalha para eu chegar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas pensa você que foi fácil? Não. Aleluia. Sabe por que não foi fácil? Porque teve guerra também na tua vida, só que o Senhor não permitiu você ver a quantidade de demônios, aleluia, que tentou contra a tua casa, contra a tua família, aleluia, que tentou te parar no caminho. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas os anjos, ele deu uma ordem: guarda minha filha, guarda meu filho, guarda aquela família. Louvado seja o nome do Senhor, para que ele possa chegar na minha casa e receber o melhor que eu tenho para ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Dois fundamentos falam sobre duas construções, ou seja, Jesus estava falando sobre algo que você bem conhece, porque sabemos muito bem que uma casa edificada, de qualquer maneira, sem planejamento, em qualquer lugar, o tempo vai passar, mas a estrutura daquela casa vai vir ruína. Louvado seja Deus. O tempo vai passar. Você pode fazer algo rápido assim. Tem gente que fala assim: eu vou construir um biombo, vou entrar lá dentro, vou morar. Depois vou melhorando. Aos poucos. Aleluia. Você pode até construir, mas você tem que ter firmeza naquilo que você está fazendo. Louvado seja Deus. Você pode ter uma casa bela, linda do teu lado da tua casa, mas se você fez um fundamento, uma estrutura boa, aleluia, aquela casa bonita, que você vê, que você admira, aquela casa daqui a pouco vai aparecer rachaduras, vai começar a cair, aleluia, não teve uma boa preparação. O profissional que fez, é aquele profissional que você, quem me indicou? Fulano. Aí pega lá, camarada, você tem referência em cima dele, ele faz de qualquer maneira, ele emprega o material que ele quer, aleluia. Mas quando você quer algo de bom para a tua casa, um planejamento, você vai colocar o melhor material, porque a tua família vai estar embaixo daquele teto, aleluia. Os teus filhos vão estar abrigados naquele lugar. Aí você começa a entender, quando Jesus ele fala, louvado seja Deus, ele fala: olha, aleluia, atrás eu já tenho todo o material para vocês. Essas casas não estavam construídas ainda. Ou seja, ele falou assim: olha, eu dei todo o material. Ou seja, todo o sermão, todo o estudo era material para que aqueles homens adquirissem, pegassem aquele material e colocassem, começassem a construir, aleluia, uma vida espiritual, aleluia, firmada em Cristo, firmada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava falando, olha, se vocês construírem em mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Tem pessoas, irmãos,
aleluia, que fica irritado quando alguém, tudo que fala, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, né? Tem gente que fala, mas toda hora, esse camarada fala em nome de Jesus, em nome de... Sabe por quê? Porque tudo que ele tem, aleluia, louvado seja, está firmado em Jesus. Ele não dá um passo, ele não sai da sua casa para trabalhar sem dizer, Senhor Jesus, guarda a minha saída, guarda a minha entrada. Senhor Jesus, eu estou indo, mas a minha família vai ficar, aleluia, guarda eles, protege eles. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher, aleluia, ela disse, Senhor, meu esposo foi para o trabalho, meus filhos foram para a escola, faculdade, aleluia, guarda eles, Senhor. Ela está orando, aleluia, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eles estavam falando, olha, todo esse material que eu forneci para vocês, aleluia, se vocês guardar no vosso coração e colocar em prática no momento, na hora da construção, que é a caminhada espiritual, aleluia, que é o espaço que vocês vão dar, aleluia, com certeza, aleluia, vai vir vento, vai vir tempestade, porque, aleluia, as duas casas passou pelo mesmo processo. Louvado seja o nome do Senhor. Passou pelos mesmos processos. Isso nos lembra do nosso irmão Asaf, Salmo de número 73. Aleluia. Quando ele sai e começa a observar lá fora, ele começa a dar uma olhada e diz assim, olha, Senhor, ele começa a questionar dentro dele, no coração dele, Senhor, por que os ímpios têm prosperidade? Eles não têm dores, eles não passam na perda. A família deles, olha só como os filhos deles são bonitos, aleluia, olha só como a esposa deles são bonitas, né? Ele começa a admirar aquela beleza lá fora, olha os carros deles, né? Nós vamos no dia de hoje, olha a conta bancária deles, aleluia, louvado seja Deus. Eles não ficam, né? Ou seja, né? Esperando um Uber, aquela senha que aparece lá, aleluia, é aquele processo todo lá que aparece, aleluia, se você passa por algumas etapas até chegar no médico, e quando chega no médico, às vezes ele nem olha bem direito para o teu rosto, aleluia, ele passa uma medicação, aleluia, ele vai lá, ó, bezetacil, misericórdia, né? Aleluia, depois de tanto tempo tu ficar ali, aí tu sai de lá, né? Aleluia, louvado seja Deus. Ele diz, não, os ricos não, eles são bem tratados, eles vão para lugares, né? Louvado seja Deus, rei de bom, né? Eles são bem atendidos, louvado seja Deus. Alguns, né? Aleluia, tem até um helicóptero que vai lá e pega, né? Leva, aleluia, louvado seja Deus. Aí ele observa tudo aquilo ali, glória a Deus. Só que ele começa a entender uma coisa, o Senhor começa a falar com ele e diz assim, onde que estão os pés deles? Aleluia, louvado seja Deus. Aí esse pensamento dele, ele diz, Senhor, quase que eu escorreguei, ou seja, quase que eu saí da rocha, aleluia, quase que eu coloquei o pé lá fora, aonde eles estavam andando, os pensamentos dele, a vida dele, quase que eu passei, aleluia, a viver a mesma história. Aí diz assim, quando eu entrei no santuário, aleluia, a minha mente abriu, louvado seja você está no santuário, aleluia, abre a tua mente nesta noite, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, abre a tua mente nesta noite, o Senhor está liberando sobre a tua mente, tem mente cativa, tem mente presa, aleluia, entra culto, sai culto, culto de família, é consagração, vigília, nada muda, porque, aleluia, todo material, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor tem dado, você até pula, até roda, aleluia, mistério, glória, aleluia, fala em línguas espirituais, mas quando sai daquela porta, acabou, foi só aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Asaf não disse, quando eu entrei no santuário, eu fui entender o fim deles, aleluia, eu fui entender o fim deles, aleluia, louvado seja Deus, eles têm tudo, aleluia, no bom e no melhor, aleluia, que é perecível, aleluia, material, mas eu tenho a ti, Senhor, aleluia, eu tenho a ti, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque se agora o meu corpo descer à sepultura, a minha alma estará contigo, louvado seja o nome do Senhor, a minha vida estará em tuas mãos. Aí ele começa a entender tudo aquilo que estava acontecendo lá fora. Louvado seja o nome do Senhor, glória
Os momentos que você passa dentro dessa casa, às vezes o banco dura, a coluna dói, né? Isso acontece comigo. Não é porque eu estou aqui no altar, mas às vezes a gente fica, né? Só a misericórdia de Deus, né? Vem um dia de trabalho, né? Aleluia, louvado seja Deus. Aí começa louvor, começa a palavra, começa testemunho, aleluia. E se você não estiver ligado com Deus, daqui a pouco você levanta, dá vontade de morrer, vai beber água, aí daqui a pouco você sai e vai embora. Aleluia, e perde tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Glória a Deus. Mas você é inteligente, você não foi embora, você está aí até agora. Porque você sabe que Deus ele tem o melhor para a tua casa, para a tua família. Deus ele está te dando estrutura nessa noite. Deus ele está colocando algo novo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre um lugar sólido, sobre um lugar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Caiu a chuva, transformou os rios, sofreram os ventos que deram o ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Louvado seja Deus. Esses dias, essa semana, o Nordeste tem sido assolado com chuvas, temporais muito grandes. Eu tenho familiares lá e alguns entraram em contato comigo e falaram: olha, tem muita chuva aqui, já correu muita gente, né? Ou seja, já teve muitos deslizamentos de terra, porque as construções são feitas em lugares que não tem firmeza alguma. E quando vem a chuva, aquilo derrete aquele barro ali e as casas caem. Mas teve alguém que, aleluia, talvez por ter condições financeiras, né, não vamos colocar isso, alguns por não ter, constroem em alguns lugares, né, que não tem segurança. Estamos vivendo isso. A população tem crescido muito, tem aumentado muito. Louvado seja Deus. E alguns chegam lá a construir um lugar que não tem firmeza e vem abaixo, quando vem chuva, quando vem tempestade. Mas ele está falando aqui, aleluia, não é, ele está trazendo uma casa física, uma obra física, um material, mas ele está falando aqui do espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque todos nós corremos risco de vir uma tempestade, alguma coisa acontecer. Aleluia. Ele está falando assim: não, olha, você vê uma tempestade, de repente morrer, alguém morrer afogado, alguma coisa. Não, não é nada disso. Ele está falando do espiritual. Louvado seja Deus. E você construa a vossa vida, aleluia, sobre mim. Aleluia, construa a sua base, a sua casa esteja firmada em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vai vir o vento da fofoca, vai vir o vento da traição, vai vir a tempestade que vai se levantar, a família vai se levantar, de repente o parente se levanta, falando isso de você. Aleluia, mas você está firmado em Deus. Aleluia. Seus pés estão na rocha, aleluia, e eles vão ver e vão dizer: mas ela não caiu, aleluia, louvado seja Deus. Que é isso? A irmã Joyce, a luz está no altar, aleluia, a irmã Joyce está de pé, tanto vento, tanta tempestade, aleluia, mas ela sabe, aleluia, o vento até tentou derrubar, a chuva até chegou a molhar os pés, mas a casa dela está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos ventos você já passou? Quantas tempestades você já passou? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu costumo falar, dá uma olhada no retrovisor, né? Aleluia, um pouquinho, vê lá atrás do passado, como que foi a tua vida. E você está de pé porque Jesus ele tem te sustentado, ele tem te guardado. A tua família está protegida por ele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não era para nenhum de nós estarmos aqui, mas a graça, a misericórdia nos alcançou de maneira tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. E nós fomos atraídos para esta rocha. Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos agarrados nessa rocha. Ai de nós se deixarmos essa rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O mesmo tempestade que veio na casa que estava sobre a rocha, ele fala: olha, vai vir também sobre
a casa que foi construída na areia. Ou seja, todas as duas eram uma casa bonita. Quem passava olhava, meu Deus, coisa linda. Aleluia. Lembra de Jesus? Jesus, quando ele sai do templo, aquele culto maravilhoso, aquela reunião maravilhosa, ele sai com o discípulo. Aí quando chega lá fora, ele olha para o templo, o discípulo olha para o templo e fala assim: olha que coisa linda, olha que estrutura, olha essas colunas. Aleluia, louvado seja Deus, porque os discípulos estavam, ou seja, firmados no templo, naquilo que era lá dentro, o que acontecia dentro do templo. Aí ele olha e fala assim: olha, aleluia, em 3 dias não vai estar pedra sobre pedra. Aleluia. Esse templo vai cair, vai ser derribado. Louvado seja o nome do Senhor. Eles olharam: Senhor, não entenderam? Aleluia, não entenderam a mensagem. Eles ficaram preocupados. Que é isso? Vão derrubar esse templo aqui? Isso tão lindo, essa estrutura, tão bem feito. Aleluia, estava falando dele próprio. Ao 3º dia, aleluia, louvado seja Deus. Ele passou, louvado seja Deus, por aquele momento de aflição. Aleluia, mas ao 3º dia, louvado seja o nome do Senhor. Satanás falou assim: acabou, aleluia, agora esse povo está na minha mão. Aí Jesus, ele ressuscitou, ele vive e reina, ele vive e reina, a rocha, louvado eterna, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E todo aquele que ouve essas palavras, glória a Deus, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, insensatez. Meu Deus do céu, pior coisa é a pessoa insensata, né? Aleluia. Você está falando com ele, já viu aquele grupo que você está falando? Você fala para o grupo, e quem entendeu? Aí a pessoa: não entendi. Tem sempre aquele que fala: não entendi, explica de novo. Aí você explica, você desenha, né? Mas ele ainda não entende. Louvado seja o nome do Senhor, né? O pastor conversa, faz gabinete, chama no canto, faz oração, vai na casa. Aleluia. Daqui a pouco ele vem o mesmo problema. Pastor, história, né? Aleluia. Aí a graça do Senhor está na vida do pastor, né? Pastor, vamos orar de novo com você, né? Aleluia, louvado seja Deus. Aí ora de novo, aí explica tudo de novo. Meu filho, é assim, tem que andar dessa maneira, tem que viver assim. Aleluia, tem que ter uma vida de busca, tem que ter uma vida, aleluia, de santificação. Aleluia, mas ele não entende. É esse aqui o insensato. Aleluia. Todos dois estavam na mesma reunião. Todos dois estavam no meio da multidão. Todos eles estavam ouvindo a mesma palavra. Aleluia. Mas um daqueles ali não colocou em prática. Aleluia. Começou a construir, do jeito que ele quis, da maneira que ele quis, e a casa caiu. Louvado seja o nome do Senhor. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Louvado seja o nome do Senhor. A gente complica tudo, né? Aleluia. Se nós formos simplificar aqui, vamos entender o quê? Aleluia. Precisamos colocar em prática. O segredo é esse: colocar em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Se colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem ministrado sobre o nosso coração, aleluia, louvado seja Deus, você vai ver como é a sua vida, né? Tem gente que: meu coração é do fulano, meu coração, eu estou apaixonado, eu estou, né? Aleluia, ele fica totalmente, né? Ele para de comer, ele para de viver, aleluia, ele começa a viver uma vida, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando nós estamos apaixonados por Cristo, louvado seja o nome do Senhor, nenhuma paixão desse mundo nos atrai. Nenhum convite desse mundo nos atrai, porque você quer estar em Cristo, você quer viver em Cristo, e quando você está nele, ele vai te dar o melhor dentro da tua casa, da tua família, sentimental, espiritual, material. Vai vir o melhor, porque o melhor vem das mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Receba essa palavra no teu coração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E o termo desse sermão, ele diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estava a multidão maravilhada da sua doutrina, ou seja, do seu ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam maravilhados. Aleluia, que coisa maravilhosa, que culto gostoso, que palavra é essa? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas vai vir, louvado seja Deus, a sexta-feira, vai vir o sábado, vai vir o domingo. E como vai ser a tua vida? Aleluia. Louvado
Louvado seja Deus. Se você colocar em prática, vai ser diferente. Agora, se você não colocar em prática, vai ser a mesma vida de dor, de sofrimento, de lágrima, de tristeza. Aleluia, louvado seja a casa, vai ficar toda desarrumada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Ele vai bater na porta, Ele vai insistir, você não vai abrir, porque você não ouviu a voz dele, e a tua casa vai continuar do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas eu creio que você está recebendo de Deus e vai colocar em prática. Ao entrar na tua casa, louvado seja o nome do Senhor. Faça uma declaração. Faça uma declaração profética na tua casa. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso irmão Josué fez isso. Aleluia. No finalzinho da carreira, fechando o livro, aleluia, sabe o que ele fala? Vocês podem, quiserem voltar e usarem o material que o pai de vocês usavam depois da lei do rio, serviram os deuses que eles serviam, vocês podem fazer isso. Aleluia, vocês podem continuar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu não. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, com chuva, com vento, com tempestade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, que a tua casa, aleluia, continue firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Chama Ele pela manhã, chama Ele pela tarde, chama Ele à noite, toda hora, convida Ele para dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele seja o centro, aleluia, que Ele esteja no meio, aleluia. Louvado seja Deus dos teus negócios, dos teus assuntos. Louvado seja Deus, que teus assuntos não tenham interferência mais de ninguém, mas quando alguém vier com assuntos trocados, alguma conversa fiada, você diz assim: olha, aleluia, Jesus é meu guia, Jesus, Ele cuida do meu casamento, Jesus